ausência, e com o excesso de cálcio, ela teve uma absorção semelhante, então, à completa. Para fósforo, quando na solução completa ela teve uma absorção de praticamente 61%, quando disponibilizado o dobro da solução completa, ela teve uma redução na sua absorção, chegando a apenas 45%. Na ausência de fósforo, ela ainda absorveu 1,35%, um percentual baixo, mas é na ausência, né? E no seu excesso, quando era apenas o excesso de fósforo, ele apresentou uma absorção maior do que quando tinha o dobro de todas as soluções, chegando a 50%. Então, para o cobre, na solução completa tivemos 14% de absorção. Quando disponibilizada o dobro da solução completa, tivemos praticamente o dobro da absorção também, chegando a 33%. Na sua ausência, ele deixou de absorver 1,80%. E quando somente o excesso de cobre na solução completa, ele absorveu 31%, se assemelhando à solução com o dobro da solução completa. Então, o cobre, quando na ausência de manganês, ele teve uma absorção de 22%, quando na ausência de zinco, ele teve uma absorção de 14%, se assemelhando à solução completa. E quando com excesso de manganês, ele absorveu 22%, se assemelhando também ao excesso de zinco na solução de cobre. Para a solução de zinco, então, na completa, tivemos apenas 6,53% de absorção do zinco. Quando disponibilizada o dobro da solução, ele absorveu praticamente 5 vezes mais o nutriente, chegando a 30%. Para quando na sua ausência, ele ainda absorveu 12,54%. E quando somente o excesso de zinco, ele absorveu 20%, sendo bem mais ainda que a solução completa. Quando o zinco, com a ausência de manganês, absorveu 16%, ficando próxima à solução com excesso. Na ausência de cobre, ele apresentou uma grande redução, absorvendo apenas 3,37%. No excesso de manganês, ele apresentou uma absorção de quase 10%, se assemelhando à ausência. E com excesso de cobre, ele apresentou uma maior absorção, sendo maior até do que o dobro da solução completa. Para manganês, então. Magnésio. Não, manganês. Tivemos, então, uma absorção de 70%, praticamente. Quando disponibilizada o dobro da solução completa, ela teve uma redução na absorção, chegando a apenas 57%. Quando na ausência, ela deixou de absorver praticamente 18%. Somente o excesso, ele possibilitou a absorção de 78%, sendo maior que a solução completa. Quando, junto da ausência de zinco, ele teve uma absorção semelhante à completa, chegando a 68%. Quando na ausência de cobre, ele também teve uma absorção grande, chegando a 67%. Quando no excesso de zinco, ele teve sua maior absorção, chegando a 76%, e o excesso juntamente com o excesso de cobre, ele teve uma absorção de praticamente 70%. Então, para o ferro, quando na solução completa teve uma
uma absorção de aproximadamente 73%. Quando disponibilizaram o dobro da solução completa, teve uma absorção de 81%. Na sua ausência, ele ainda teve uma grande absorção, chegando a 64%. E quando disponibilizaram somente o excesso de ferro na solução, teve uma absorção de 76%. Então, também temos as correlações para a parte radicular, onde para raízes normais temos uma correlação positiva com maior raízes ramificadas, uma correlação negativa para raízes curtas e uma correlação negativa para não ramificadas. Também, quando apresentou mais radicelas, as raízes tiveram uma correlação positiva para para raízes mais ramificadas, uma correlação negativa para não ramificadas. Para a parte aérea, então, quando tivemos plantas normais, se teve uma correlação negativa com o amadurecimento do trifólio, também a expansão, seria uma expansão comprometida do trifólio, uma correlação negativa, né? Uma correlação negativa também com o encarquilhamento de folhas e com a clorose das folhas. Também com os sintomas, apresentou uma correlação negativa com os sintomas do baixeiro, os sintomas no ápice, que seria em toda, tendo como conclusão que seria em toda a planta, né? Para a correlação de amadurecimento do trifólio, temos a correlação positiva com a clorose nas folhas. Para os danos de bordadura, os sintomas do baixeiro e também os sintomas no ápice da planta. Para a correlação dos tratamentos de restrição de nutrientes. Para a ausência, teve correlação positiva com a restrição de nitrogênio, com a restrição de potássio, com a restrição de cálcio, com a restrição de boro, a restrição de manganês, com a restrição de zinco, restrição de cobre, restrição de molibdênio e também restrição de ferro. Para a variável completa, ela teve uma correlação, ela apresentou os mesmos sintomas, digamos, na restrição de nitrogênio, na restrição de fósforo, na restrição de magnésio e na restrição de cobre. Para o dobro a solução com o dobro, ela apresentou os mesmos sintomas quando teve a restrição de magnésio. Então, a correlação para os tratamentos com excesso de nutrientes. Para a ausência, ter uma predisposição também quando encontrados no excesso de fósforo, excesso de fósforo, excesso de potássio, excesso de cálcio, excesso de magnésio, excesso de enxofre, de boro, de manganês, zinco, cobre, o excesso de ferro, o excesso de alumínio e o excesso de sódio. Então, se assemelhou a quase todos os tratamentos. Para a solução completa, tivemos uma semelhança quando a solução com excesso de cálcio, com excesso de boro, com excesso de manganês, com excesso de zinco e com excesso de molibdênio. Quando para o dobro tivemos uma semelhança
nas soluções com excesso de nitrogênio, de zinco e de molibdênio. Bom, então, como conclusão, com esse estudo, além de sintomas visíveis observados que variam de amarecimento, clorose, necrose, podendo se agravar até perda de folhas e a morte das plantas para a parte aérea, além de sintomas para a parte radicular, que variam entre escurecimento, encurtamento, engrossamento, raízes mais finas. Também observou a dinâmica de absorção, onde se concluiu que alguns nutrientes são exclusivamente dependentes de outros. E caso não se tenha uma dinâmica de equilíbrio, a absorção estará comprometida, consequentemente o potencial produtivo também. Então, ao analisar a solução com o dobro da concentração de nutrientes da solução completa, se notou um pequeno aumento da absorção de nitrogênio, magnésio, potássio e ferro. Para o cobre, se teve o dobro da absorção. Para o zinco, praticamente 5 vezes mais. Também houve uma diminuição nos teores de absorção de